Louva-a-Deus versus Escorpião, a batalha no mundo dos insetos. A luta entre duas criaturas formidáveis do reino dos insetos, o louva-a-Deus e o escorpião, é um tema fascinante que merece nossa atenção. Esses dois insetos, cada um com suas adaptações e estratégias de sobrevivência únicas, personificam a complexa interação entre predador e presa no mundo natural. O louva-a-Deus pertence à ordem Mantodia e é conhecido por sua postura de oração característica. Esses insetos podem ser encontrados em uma variedade de formas, e frequentemente, recebem nomes diferentes em diferentes partes do mundo. No entanto, muitas espécies de louva-a-Deus podem ser encontradas em todo o planeta. Os escorpiões, por outro lado, são membros da família dos aracnídeos, assim como as aranhas. Eles são facilmente reconhecíveis pelas suas garras em forma de pinça e suas caudas curvas, que muitas vezes terminam com um ferrão venenoso. Com exceção da Antártica, os escorpiões podem ser encontrados em todos os continentes e em uma ampla variedade de ambientes. Ambos os insetos possuem adaptações fascinantes para caçar e se defender. O louva-a-Deus, com seus membros dianteiros adaptados para agarrar e segurar presas com precisão mortal, é um caçador eficiente. Além disso, sua postura de oração faz com que ele se misture bem com o ambiente, tornando-se um predador camuflado. Os escorpiões, por outro lado, utilizam suas garras para capturar presas e seu ferrão venenoso para imobilizá-las. Seus sensores sensitivos altamente desenvolvidos ajudam na detecção de presas e ameaças, tornando os predadores formidáveis. Quem é o predador mais forte no mundo dos insetos? A resposta pode variar dependendo das espécies envolvidas e das circunstâncias. Ambos os insetos são altamente especializados em suas habilidades de caça e defesa, tornando-os verdadeiros mestres em seus próprios domínios. A batalha entre o louva-a-Deus e o escorpião é, portanto, um exemplo fascinante da diversidade e complexidade do mundo natural. Tamanho e descrição. O louva-a-Deus, como todos os insetos, apresenta um corpo segmentado composto por 3 seções distintas: cabeça, tórax e abdômen. Os adultos possuem asas que cobrem o abdômen e 4 patas voltadas para trás, além de 2 patas dianteiras notavelmente desenvolvidas, que se assemelham a braços. A forma triangular de sua cabeça é caracterizada por olhos grandes e complexos, proporcionando uma ampla gama de visão. Além disso, eles possuem antenas que utilizam para detectar o ambiente ao seu redor. É importante destacar que o louva-a-Deus é sexualmente dimórfico, o que significa que as fêmeas são geralmente maiores que os machos. Os adultos podem variar em tamanho, com comprimentos que normalmente variam de 5 a 12 centímetros. Já os escorpiões possuem características físicas únicas que os distinguem de outros artrópodes. Eles possuem 4 pares de patas, totalizando 8 patas, um par de pinças poderosas e uma cauda relativamente longa que termina com um ferrão venenoso. Este ferrão contém venenos de diferentes potências, variando de espécie para espécie, desde substâncias que causam danos leves até aquelas que podem ser letais para um ser humano adulto. O corpo dos escorpiões é revestido por um exoesqueleto extremamente resistente, conferindo-lhes resistência mecânica para lidar com presas e proteção contra ataques. Eles podem apresentar uma variedade de cores, como preto, marrom e vermelho, às vezes em combinação. Embora sua aparência possa se assemelhar à de crustáceos, os escorpiões estão, na verdade, relacionados a ácaros e carrapatos. O tamanho dos escorpiões varia de acordo com a espécie. Os menores escorpiões podem medir cerca de 2,5 centímetros de comprimento, enquanto os maiores podem atingir aproximadamente 20 centímetros. Essa diversidade de tamanho e características físicas torna os escorpiões uma fascinante parte do reino dos artrópodes. Alcance e habitat. O louva-a-Deus pode ser encontrado em diversas regiões do mundo, preferencialmente em áreas de clima mais quente, especialmente em latitudes tropicais e subtropicais. A maioria das espécies habita florestas tropicais, mas também é possível encontrá-las em desertos, pastagens e prados. Sua atividade geralmente ocorre do início ao meio do outono, abrangendo do final de setembro ao início de outubro. As fêmeas depositam seus ovos, que eclodem na primavera. As ninfas recém-nascidas passam por vários estágios de desenvolvimento antes de se tornarem adultas. Os escorpiões, por sua vez, são altamente adaptáveis a uma variedade de ecossistemas, incluindo áreas temperadas, subtropicais e tropicais. Eles podem ser encontrados em pastagens, savanas, florestas e também em ambientes desérticos. Com exceção da Groenlândia e da Antártica, os escorpiões podem ser encontrados em praticamente todas as principais massas de terra. Sua distribuição geográfica abrange o Canadá e a Europa Central, além das regiões mais ao sul da América do Sul, como a Terra do Fogo, e partes da África. Além disso, escorpiões foram inadvertidamente introduzidos em locais como Nova Zelândia e Inglaterra.
A capacidade de adaptação dos escorpiões é notável, e eles podem ser encontrados em altitudes que variam do nível do mar a incríveis 5.000 metros, mais de 16.000 pés, em diferentes partes do mundo, incluindo Europa, América do Norte e América do Sul. Algumas espécies até mesmo conseguem sobreviver em regiões de clima frio, como o sul do Canadá, Alemanha e Rússia. Essa ampla distribuição e adaptabilidade fazem dos escorpiões um grupo de artrópodes verdadeiramente diversificado em termos de habitats ocupados. Hábitos alimentares. O louva-a-Deus é um inseto carnívoro que se alimenta principalmente de outros insetos, como moscas das frutas, grilos, besouros, mariposas e abelhas. As mantodias maiores, por outro lado, podem caçar até mesmo pequenos répteis, pássaros e, em casos excepcionais, pequenos mamíferos. Para capturar suas presas, o louva-a-Deus utiliza sua camuflagem, misturando-se ao ambiente esperando que a vítima se aproxime o suficiente para o ataque. Quando a presa está ao alcance, o louva-a-Deus agarra-a rapidamente com suas patas dianteiras, facilitando a subsequente ingestão. Os escorpiões têm uma dieta diversificada que inclui uma variedade de presas, como insetos, aranhas e até pequenos roedores e lagartos. Muitos deles permanecem perto de suas tocas com os pedipalpos abertos e o ferrão erguido, aguardando uma presa desavisada passar. Outros escorpiões partem em busca de comida e alguns até mesmo cavam armadilhas na areia para capturar presas. Os pedipalpos dos escorpiões são tão sensíveis que conseguem identificar e capturar insetos em voo. Quando uma presa se aproxima o suficiente, as pinças do escorpião a agarram e a esmagam. É importante notar que a maioria dos escorpiões utiliza seu ferrão venenoso apenas quando necessário, pois produzir mais veneno requer uma grande quantidade de energia corporal. Escorpiões menores e mais jovens podem usar o ferrão com maior frequência do que escorpiões maiores e mais velhos. Além disso, os escorpiões não se alimentam diariamente como os humanos. Em ambientes áridos, podem sobreviver sem comida por até 12 meses, desde que tenham acesso à água. Para a digestão de sua refeição, eles encharcam a presa com secreções digestivas e a quebram com suas mandíbulas, removendo e descartando os invólucros rígidos do corpo externo. Comportamento. O processo reprodutivo da maioria das espécies de louva-a-Deus é caracterizado pelo canibalismo sexual, onde a fêmea consome o macho após o acasalamento. Os louva-a-Deus começam sua vida como parte de uma massa de ovos, que geralmente contém vários ovos cercados por uma espuma protetora que endurece para proteção. Essa massa de ovos é comumente depositada no outono, em galhos ou superfícies semelhantes, e eclodem durante a primavera, quando as temperaturas aumentam, indicando a hora do nascimento. A expectativa de vida natural de um louva-a-Deus na natureza é de cerca de 10 a 12 meses, e nas áreas mais frias, as fêmeas morrem durante o inverno, enquanto os machos geralmente morrem algumas semanas após o acasalamento, muitas vezes devido ao desejo da fêmea de eliminá-los assim que o saco de ovos é formado. Em relação aos escorpiões, o processo de acasalamento varia entre as espécies, mas geralmente envolve um ritual de cortejo. Se a fêmea estiver interessada, o macho inicia uma dança de cortejo, onde segura as pinças da fêmea e a gira em círculos, movendo-a para frente e para trás. Durante esse ritual, ambos podem levantar suas caudas sobre as costas, às vezes roçando ou batendo levemente uma na outra. Esse processo pode durar de minutos a horas. Após o cortejo, o macho geralmente se afasta, pois uma fêmea excessivamente agressiva pode considerá-lo uma presa em potencial. A reprodução dos escorpiões é notável, já que as fêmeas dão à luz filhotes vivos de 2 a 18 meses após o acasalamento, ao contrário da maioria dos outros invertebrados, que depositam ovos. Essa abordagem única contribui para a sobrevivência dos filhotes, já que eles emergem diretamente do corpo da mãe e são mais capazes de enfrentar os desafios iniciais da vida. Quanto ao resultado de uma luta entre um louva-a-Deus e um escorpião, é difícil prever com certeza, pois depende de vários fatores, como o tamanho e a espécie de ambos, bem como o ambiente em que se encontram. Louva-a-Deus e escorpiões têm estratégias de caça distintas e se adaptaram a diferentes nichos e presas da natureza. Em confrontos naturais, esses encontros são relativamente raros devido às suas diferenças de comportamento e habitats. A natureza sempre nos reserva surpresas, e o resultado de tais encontros nem sempre corresponde às nossas expectativas. O que tornaria a luta entre um louva-a-Deus e um escorpião ainda mais imprevisível é a habilidade de ambos em se defenderem. Os louva-a-Deus são conhecidos por seus reflexos rápidos e suas habilidades de defesa, que lhes permitem evitar ataques de presas maiores ou venenosas. Além disso, alguns louva-a-Deus desenvolveram resistência a toxinas, o que os torna ainda mais formidáveis contra predadores que dependem do veneno. Por outro lado, os escorpiões têm seu ferrão venenoso como uma arma eficaz. Se um escorpião conseguir picar o louva-a-Deus com sucesso, a introdução de veneno no corpo do louva-a-Deus pode ser prejudicial ou até fatal. No entanto, como mencionado anteriormente, a eficácia do veneno do escorpião pode variar de acordo com a espécie e o tamanho do escorpião.
Além disso, o ambiente em que a luta ocorre desempenharia um papel fundamental no resultado. Se a luta acontecesse em um espaço aberto, o louva-a-Deus poderia usar sua agilidade e velocidade para sua vantagem, tentando evitar os ataques do escorpião e lançar seus próprios ataques com as patas afiadas. No entanto, se o confronto ocorresse em um espaço confinado, onde o escorpião poderia utilizar suas pinças e ferrão de forma eficaz, a situação poderia favorecer o escorpião. Na natureza, esses encontros são raros, pois os louva-a-Deus e os escorpiões evoluíram para ocupar diferentes nichos e caçar diferentes tipos de presas. Os louva-a-Deus são predadores especializados em insetos, enquanto os escorpiões tendem a caçar outros artrópodes ou pequenos vertebrados. Suas adaptações e estratégias de caça refletem essas diferenças. Em última análise, o resultado de uma batalha entre um louva-a-Deus e um escorpião seria incerto e dependeria de uma série de fatores, incluindo o tamanho, a espécie, o comportamento e o ambiente. A natureza é repleta de complexidades e surpresas, e os resultados nem sempre seguem um padrão previsível. Portanto, é difícil determinar com certeza quem sairia vitorioso em um confronto entre esses dois fascinantes insetos. O que você acha? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber atualizações sobre nossos vídeos. Até a próxima!